Eu sou literalmente a pessoa que, de coração e alma, conseguiu passar de garçonete no Denny's para empreendedora bilionária. Aprendi a acreditar em mim mesma e superar a rejeição. Mas estou em constante evolução. I think you gotta have a dream. The School of Greatness. Really? Yeah. Please welcome Lewis Howes. Bem-vindos a The School of Greatness em português. Temos aqui minha grande amiga, Jenny Kerr Lima. Bom te ver. Eu estou muito feliz, estou muito animado. Você tem uma história incrível e fez coisas incríveis como empreendedora. E uma das coisas que eu admiro na sua história é que você enfrentou muitas rejeições no início. Então eu quero mergulhar nesse assunto de rejeição primeiro, antes de poder entrar na sua história. O que é que você acha que é a maneira certa para as pessoas encararem a rejeição como algo positivo, em vez de algo que marca o fim das oportunidades, das vidas, o fim do momento de buscar os seus sonhos? Como é que você encarou as suas rejeições como algo bom? Adoro essa pergunta, porque honestamente sinto que as pessoas não compartilham isso o suficiente. E sinto que agora vemos as redes sociais, vemos os destaques de todos, sempre vemos todos os resultados. É por isso que escrevi este livro, porque se você pesquisar meu nome no Google, verá coisas como garçonete no Denny's se torna empreendedora bilionária. E recebo muitas mensagens de pessoas dizendo: "Ah, você teve sorte? Foi fácil? Ou você tinha conexões?" Se não compartilharmos as rejeições e a história real, sinto que as pessoas sentem que estão sozinhas em sua própria rejeição e em sua própria dor e tudo mais. Minha jornada foi repleta de centenas de nãos, muitas rejeições. E acho que descobrir como não levar para o lado pessoal foi fundamental no âmbito dos negócios. Sempre doeu, para ser sincera, sempre doeu. Mas também acredito. E não importa se você acredita em Deus ou no universo ou em qualquer coisa. Quando olho para tudo que passei, especialmente nesses últimos 10 anos, há um ditado famoso: rejeição é a proteção de Deus. Pode-se dizer que a rejeição é a proteção do universo. E talvez algo se aplique às pessoas que estão ouvindo também. Então aquela pessoa não devia ter dito sim para você, não deveria ter Sim, sido certo para exatamente. você. Ou a hora certa, ou E a aqui outra. está a coisa mais difícil. É que muitas pessoas não saem da zona de conforto delas porque elas têm medo de rejeição. Porque dói pra caramba. É horrível quando acontece. E às vezes não faz sentido e não parece justo. E lembro-me, caramba, uma rejeição entre centenas em minha jornada. Porque eu achava que seria uma âncora de notícias e apresentadora de talk show durante toda a minha carreira. Amo as histórias, só quero te entrevistar agora. Desde que eu era menininha, era tudo o que eu queria fazer, e eu estava trabalhando no meu emprego dos sonhos como âncora de notícias, e comecei a ter essa condição de pele chamada rosácea, que é bem vermelha e tem inchaços e todo tipo de coisa. E pensei que estava passando por um grande contratempo em minha carreira. Eu estava apresentando as notícias ao vivo e ouvi o produtor dizendo: "Tem algo no seu rosto." Eu estava ao vivo e eles meu diziam: Deus. "Você precisa limpar." Então deve ter piorado, né? Sim, por Tipo, causa tá do estresse. piorando. Ah! E eu sabia que não tinha nada para limpar. E comecei a passar por uma fase de dúvidas em relação a mim mesma, onde comecei a pensar: ok, vou perder meu emprego? Vou perder telespectadores? Meu namorado ainda me acha bonita? Todos esses pensamentos que temos com nós mesmos. E comecei a pensar que estava passando por um grande contratempo. Mas o que era realmente era uma preparação para o que eu deveria fazer. E acho que muitas vezes nossos contratempos são preparações. Só é difícil enxergar isso no momento. Comecei a experimentar todas as maquiagens disponíveis, das mais caras às mais baratas, de tudo. Não consegui encontrar nada que funcionasse. E tomei a decisão de literalmente deixar o meu emprego dos sonhos. Saber quando abrir mão de um sonho é tão importante quanto saber quando ir atrás de um. As pessoas dizem: não desista, não pare. Mas, na verdade, acho que isso nem sempre se aplica. A vitória está em saber quando ouvir a si mesmo, confiar em si mesmo e deixar um sonho ir embora ou se entregar a um. Mas o que eu não sabia é que se entregar a esse sonho seria confrontar 3 anos de rejeição constantemente. Então, desde o momento em que deixei meu emprego, meu marido e eu escrevemos nosso plano de negócios durante nosso voo de lua de mel para a África do Sul. Voltamos, mergulhamos de cabeça.
investimos tudo o que tínhamos em um produto. E quando finalmente tivemos um produto que funcionasse para mim, eu pensei, vai vender, vai ter sucesso. E foram literalmente 3 anos em que todas as revendedoras de produtos de beleza, todas aquelas que eu amava, e eu pensava, nossa, elas vão adorar isso porque funciona. Então eu enviava para a Sephora, para a Ultra, para todos os lugares. E todas elas disseram não. Por 3 anos. Por 3 anos. Chegamos a ter menos de $1.000 em nossa conta bancária, que era a combinação do nosso dinheiro da empresa e pessoal. Literalmente, era um não atrás de não. E tem um não que se destaca. Queria compartilhar isso com qualquer pessoa ouvindo, para a parte da sua comunidade da grandeza que está lidando com rejeição e contratempos. Quando você se conecta com sua intuição, sente que deve ir atrás de um sonho, criar algo, lançar um podcast, criar um produto ou o que for. É difícil quando você sente que é a coisa certa, mas não há provas de sucesso ao seu redor. Ninguém está comprando a Ninguém ideia. está acreditando nisso. E então a sua própria dúvida começa a tomar conta. E quando você tem especialistas dizendo que não acreditam no que você está dizendo, isso é difícil. E lembro-me de um momento em particular, quando despertamos o interesse de uma empresa de investimentos. Fiquei tão animada porque tínhamos recebido tantos nãos e pensei, ok, se eles investirem em nós... E esta era uma grande empresa de investimentos privados, que investe em muitas empresas de produtos de consumo que vemos no mercado, marcas famosas. E eu pensei, se eles investirem em nós, não iremos à falência. B, talvez eles possam usar sua influência para nos colocar nas lojas que nos dizem não, que não querem nosso produto. E então começamos o processo de reuniões com os investidores e passamos pela fase de diligência. Apresentamos nossa linha de produtos e mostramos nossos orçamentos. E nunca esquecerei a reunião final. Meu marido, Paulo, que você conhece, estava lá. E o investidor principal estava a 3 metros de mim. E eu achava que seria um sim e estava muito animada. E ele disse, queremos parabenizá-los pelo produto. Achamos incrível e desejamos tudo de melhor para vocês. Mas é ou não? Vamos deixar de investir na It Cosmetics. E eu fiquei tipo, ok, você pode me dizer por quê? Porque feedback geralmente é um presente. E eu disse, você pode me dizer o porquê? Ele me olhou e ele disse, você realmente quer que eu seja honesto com você? E eu disse, sim, por favor. Eu simplesmente não acredito que as mulheres vão comprar maquiagem de alguém que se parece com você. Com seu corpo, com seu peso. E esse foi o momento em que ele disse isso. Eu não acredito que as mulheres vão comprar maquiagem de alguém que se parece com você. Com seu corpo, seu peso. Foi um momento em que eu o olhava e era como se estivesse vendo os lábios dele se moverem em câmera lenta. E lembro-me de 2 coisas importantes nesse momento. De todo o meu corpo sendo inundado por uma vida inteira de dúvidas sobre o meu corpo e dúvidas sobre mim mesma. E em Deus também, né? Sim, isso tudo. Mas parecia que eu estava encarando o meu medo cara a cara. Era quase como se nem fosse sobre este momento. E eu sabia 2 coisas. Lembro-me disso. E lembro-me deste momento e meu instinto que me dizia, mesmo que eu estivesse com dor naquele momento e doesse, e isso fosse uma grande rejeição, também senti esse momento muito forte de saber que ele estava errado, como um conhecimento profundo. Mas também sabia que se eu fosse provar isso, também teria que realmente acreditar. Você me entende? E foi difícil. Fui para o meu carro e chorei. E não sabia o que íamos fazer. Mas eu fiz muitas coisas erradas em minha jornada e compartilho essas coisas no meu livro. Mas uma coisa que fiz certo foi que, apesar de todas as rejeições, na verdade nunca levei para o lado pessoal. Não. E com ele não senti nenhuma raiva. E tive esse grande momento. Então 2 coisas importantes aconteceram. E então quero te contar sobre o ciclo completo. A proteção de rejeição de Deus e a proteção da rejeição do universo. Tenho que te contar o que aconteceu. Porque tenho centenas de histórias como essa agora, depois de construir a empresa e contratar mais de 1000 funcionários e todas as coisas que fizemos ao longo do caminho. Ok, então, 2 coisas. Uma é quando eu estava criando essa empresa e você ouve falar muito sobre. Você já teve pessoas em seu programa falando sobre encontrar o seu porquê, encontrar sua missão e coisas desse tipo.
E todos conhecem isso, ou muitas pessoas já leram sobre isso. E acredito que conhecer o seu propósito é importante para qualquer objetivo ou sonho. Mas duas coisas acontecem. Quando criei a marca, pensei, por que não consigo encontrar nenhum produto que funcione? Isso foi quando eu trabalhava como âncora de notícias. Durante toda a minha vida, até mesmo nos relacionamentos, desde que eu era uma menininha crescendo, tudo que eu via eram anúncios na TV ou em revistas. Eu os amava e sempre via as modelos e sempre aspirava a parecer daquela maneira. Mas todas sempre tinham uma pele impecável. Eu nunca vi alguém que tivesse rosácea ou qualquer tipo de problema. Eu sempre aspirava em parecer com elas, mas também isso me fazia se sentir insuficiente. O que era chamado de belo, eu não me via nele. Você nunca poderia parecer com Sim, elas, o né? que era considerado bonito, eu não me via. E então tive toda essa ideia, que é a parte do motivo pelo qual todas as revendedoras estavam me dizendo não nos primeiros anos. Tive essa ideia de não apenas criar produtos que funcionassem, mas mostrar modelos, pessoas diferentes, de todas as idades, tons de pele, desafios de pele, identidade de gênero, apenas mostrar pessoas reais e provar que esse produto funciona. Deixe-me ir a QVC e provar ao vivo. Deixe-me mostrar minha própria rosácea. Se as pessoas puderem ver pessoas que se parecem com elas, isso faz todo sentido para mim. Mas todos os especialistas diziam não. Voltando a ficar ali com esse investidor dizendo, eu não acredito que as pessoas vão comprar maquiagem de alguém que se parece com você. Depois fui para o carro e chorei. A rejeição sempre dói. Também me lembro de pensar, uau, ele está desistindo de investir no meu negócio. Está tomando uma decisão comercial exatamente por causa do motivo pelo qual estou abrindo esta empresa. Ele é tão, não quero chamá-lo de vítima, mas igualmente afetado pela definição de beleza que existe por aí. E ele está literalmente deixando de investir em minha empresa por causa disso. E isso impulsionou o meu profundo propósito para a construção dessa empresa. E eu levei aquela rejeição como combustível para pensar, isso precisa mudar. Para mim, era construir uma empresa onde mostrássemos todos os tipos de beleza. Não se tratava apenas de vender produtos. Não era apenas sobre resolver meus problemas. E embora eu queira ajudar milhares de mulheres e tudo mais, o verdadeiro motivo era: posso mudar a cultura e a percepção da beleza para cada menina que está prestes a começar a duvidar de si mesma e para cada adulto que ainda duvida. E essa motivação impulsionou tudo isso. E não ter medo de rejeição é tão importante. E é especialmente importante para as mulheres, pois impede muitas pessoas de sequer tentarem. E dói, sempre é ruim. Nunca é divertido. Mas fui rejeitada tantas vezes nessa jornada. E para terminar o tópico sobre como a rejeição é a proteção de Deus, no dia em que esse cara me disse isso, avancei 6 anos. E no dia em que a L'Oréal comprou o nosso negócio por 1,2 bilhões de dólares em dinheiro, tudo estava acabado. Eles tiveram que anunciar porque são uma empresa pública. Estava na primeira página do Wall Street Journal e recebi um e-mail. Ele te mandou um e-mail? Ele me mandou Uau, um e-mail. o que ele disse? Ele me disse, parabéns, estou muito feliz por você. Uau. Eu estava errado. E ele... Vocês mantiveram contato Não. por 6 anos? Não com ele, com todos os outros que me rejeitaram. Porém, eu mantinha contato com frequência. Porque eu sempre pensava, vai ser um sim, vai ser um sim. Com ele. E isso foi 6 anos até esse momento acontecer. Mas o que percebi naquele dia é que quando falamos sobre rejeição como proteção, eu estava tão desesperada naqueles momentos em que queria que ele investisse que provavelmente teríamos vendido para ele a maioria da empresa sem receber dinheiro algum, porque ele não acreditava em nós. E 2 coisas. Descobrimos que teríamos sido o investimento mais bem-sucedido da história de sua empresa, mas também porque ele não acreditava em nós. E também enfrentamos muitas outras rejeições ao longo do caminho. Quando a L'Oréal adquiriu nossa empresa, ainda éramos os maiores acionistas. E eu fiquei tipo, ok. Fiquei tão feliz que ele não acreditou em mim naquele momento. Mas quando a rejeição acontece, não é fácil enxergá-la naquele momento. Sempre dói, mas eu sempre acredito. Eu ia te perguntar, você acha que se alguém tivesse dito sim ou investido ou qualquer outra coisa, seja ele ou qualquer outra pessoa antes disso, você acha que teria sido tão bem-sucedida se as pessoas acreditassem em você? Definitivamente houve pessoas ao longo do caminho que acreditaram. Eu apenas acredito no timing das coisas. E acredito em confiar em nossa intuição e seguir o que sabemos.
E se ele tivesse dito, ok, vou te dar 1 milhão para você investir, vou ficar com esse tanto de capital, você acha que teria sido uma saída tão bem-sucedida ou você acha que teria sido impulsionada a servir em um nível mais alto, com esse apoio, esse respaldo? Ou isso teria te deixado Sim. mais acomodada de alguma forma durante Sim, o processo? teria. Eu não sei. Acho que a única coisa que teria me atrapalhado é se ele fosse o maior acionista e não fosse um ótimo parceiro. Porque eu não era impulsionada pelo dinheiro. Eu era impulsionada pelo que sei que sou capaz de oferecer. Eu amava nossa missão. Eu sabia o que estávamos fazendo. Estávamos mudando a cultura dentro da indústria da beleza. E havia muitas pessoas que acreditavam em nós ao longo do caminho. E com a L'Oréal, tivemos uma defensora dentro da empresa 3 anos antes de realmente fecharmos o negócio. E ela dizia, veja o que essa marca está fazendo. E tínhamos reuniões e elas terminavam em nãos. Então foram 3 anos disso até eles nos adquirirem. Mas sim, houve pessoas que entenderam. E então muitos de nós aprendemos essa lição. Uma vez que entramos em todos os revendedores e começamos a ter muito sucesso, então todos acreditam em você. Quando você faz as pessoas ganharem dinheiro, elas gostam de Claro, você. querem fazer parte do sucesso. Sabe uma coisa interessante? Tem um meme de uma criança, uma criancinha, aprendendo a andar, e diz algo tipo, quando uma criança está aprendendo a andar, ela cai centenas de vezes, bate a cabeça, rala o joelho e chora também, mas em nenhum momento ela pensa tipo, talvez essa coisa de andar não seja para mim, né? Ela não diz, vou engatinhar os próximos 80 anos da vida, vou engatinhar para todos os lugares. Ela continua se levantando e vai aprendendo a andar, se equilibra, segura em algo, Sim. né? Você tem filhos, você já Sim. viu isso de perto, eles nunca param de andar. Por onde Sim. você acha que nós, como adultos, a gente parou de seguir nossos sonhos ou oportunidades quando a gente se machuca uma vez, quando a gente cai uma vez? Por que você acha que a gente para? Quando a gente era criança, a gente nunca parava, né? Nunca parava de querer aprender a andar. Nunca respondi essa pergunta antes, então vou dizer exatamente o que penso sobre isso. Acho que as crianças têm um conhecimento interno, um instinto. Elas querem andar e simplesmente acham que vão descobrir. Elas veem as pessoas ao redor andando e simplesmente fazem isso. É como um conhecimento interno. E nada está dizendo para elas não confiarem em si mesmas. E acho que à medida que crescemos, tudo ao nosso redor começa a nos dizer para não confiarmos em nós mesmos. A dúvida é tão grande. E usando o meu próprio exemplo, e algumas das histórias que compartilho pela primeira vez no livro, quando você está na posição em que todos os especialistas dizem que não acreditam em você, ou podem ser opiniões de outras pessoas dizendo que não acreditam em você. E pode ser literalmente nenhuma prova do seu próprio sonho ou ideia que será bem-sucedido. Nos primeiros 3 anos dessa jornada da It Cosmetics, não havia prova. Exceto mulheres começando a postar suas próprias fotos de antes e depois e compartilhar nas redes sociais. Então você estava tendo algumas vendas, né? Você Estávamos estava fazendo vendendo, de 2 a 3 vendas por dia em nosso site. Você mostrava pessoalmente, ao vivo, você tinha programas de TV a esse ponto? Ou você... Não. O programa foi o nosso grande primeiro sim. Provavelmente a maior decisão de vida e negócios. Listão de Tenho negócios que aprendi. certeza. Quando aconteceu? Sim, Depois sim, de depois 3 de anos? 3 anos. Então, nos primeiros 3 anos, você ia para lojas Eu tentei de indo tudo. para as Qualquer feira, qualquer coisa né? online. Feira Não de tínhamos agricultura. dinheiro para anunciar. Qualquer evento de beleza diferente. Meus amigos e familiares entravam em qualquer loja da Sephora ou Ulta e diziam. E eles sabiam Podemos que não comprar tinham algum- produto. Eles diziam, posso falar com o gerente? Vocês vendem It Cosmetics? Eles diziam, It o quê? It Cosmetics é tão bom. No estilo Sarah Blakely, né? Sim. Onde os amigos dela iam, faziam Sim. pedidos, ligavam, fazia tudo esgotar. Era assim, É. e se esforçavam muito. E a outra coisa é que todos os nãos, toda vez que a Sephora, o QVC ou Ulta diziam não, isso era uma coisa. E eu não levava para o lado pessoal. Eu fiz muitas coisas erradas, mas isso foi uma coisa que fiz certo. E assim eles diziam não, doía, era ruim, obviamente. Mas eu dizia para mim mesma, ok, um dia será um sim, e estou tão animada para quando isso acontecer. E então o que eu fazia era, toda vez que conseguíamos uma matéria na imprensa ou lançávamos um novo produto, eu enviava para o comprador que sempre dizia não e dizia, ótimas notícias, acabamos de sair nessa revista ou em qualquer lugar.
E um dia, quando os clientes de vocês puderem experimentar isso em sua loja, eles vão adorar. Eu simplesmente decidi acreditar. Você tem que ser incansável no acompanhamento também. Sim. Você não pode apenas esperar que descubram sobre você. Você tem que estar constantemente acompanhando do jeito que você faz, Sim. né? Eles não vão ver uma revista e descobrir, não vão ver seus Certo. números de vendas, a menos que você Sim. conte isso repetidamente. Sim, e eu sei que você é muito ativo no LinkedIn e tudo mais. Eu literalmente pesquisava no LinkedIn por qualquer pessoa que trabalhasse na Sephora Adicionava como e amiga, então enviava uma tentava enviar mensagem. uma amostra para eles, igual todo mundo. E nós não tínhamos dinheiro para contratar ninguém. Então ficamos tão enxutos e determinados que nos primeiros anos, meu segundo nome é Marie. Então Marie ganhou seu primeiro endereço de e-mail. Então Marie@itcosmetics.com era responsável pelo serviço ao cliente. E eu fazia propostas para todos. Eu dizia, nossa fundadora está disponível para... Sabe como é? Era apenas se esforçar e tentar descobrir. E toda vez que eu consultava a minha intuição, não importa quantas vezes eu caísse, mesmo sem ter nenhuma prova ao meu redor, eu continuava sentindo que era isso que eu deveria fazer. E tomei a decisão de confiar nisso durante aqueles anos, sem nenhuma prova ao meu redor. E isso é a parte difícil. E acho que quando você fala sobre por que uma criança pequena continua tentando andar, mas por que a maioria de nós desiste. Acredito que muitas pessoas nunca ouviram a própria intuição, ou não ouvem há muito tempo. E às vezes ouvimos, mas não confiamos em nós mesmos. Em vez de colocar nossa própria intuição em um pedestal, colocamos coisas como opiniões de outras pessoas, ou o que nossos parceiros nos dizem para fazer, ou nossas próprias dúvidas. O que os especialistas estão dizendo, ou a falta de provas de sucesso ao nosso redor. E como aprendemos a confiar mais em nós mesmos? Acho que precisamos querer. Acho que temos que tomar a decisão de que precisamos querer. E isso é difícil. Porque sabe de uma coisa? A verdade é que é muito mais fácil ficar em nossa zona de conforto. É muito mais fácil fazer o círculo ao nosso redor feliz, confortável e sem medo. É muito mais fácil. E acho que isso corrói nossa alma quando fazemos isso. Acredito que cada pessoa sabe. Acredito que sabemos lá no fundo se fomos criados para mais e se devemos dar mais, se temos mais dentro de nós para dar, para servir, ou para amar, ou para viver. E acho que se não fizermos nada a respeito, acredito que isso corrói nossa alma e acredito que acabamos literalmente nos convencendo da nossa própria verdade e não nos tornamos a pessoa que nascemos para ser. Parece um pouco dramático, mas é verdade. Então acho que a primeira coisa é, você tem que querer. Absolutamente. É preciso ter muita coragem para superar seus medos e entrar nisso também. Eu tô curioso, na primeira vez que você foi à TV, como é que foi a experiência para você? Você sentiu que tinha, alguns anos de construção e competência sobre seu currículo, ou você estava muito nervosa antes da sua primeira experiência? Literalmente, tudo estava em jogo naquele momento. E isso é o que tornou difícil. Você sabe como você pode conhecer seus valores, e conhecer o seu porquê, e conhecer todas essas coisas, e pensar que você vai segui-los e vivê-los. E então, de repente, eles são testados? Acho que todos nós já passamos por isso. Depois de 3 anos ouvindo não, tivemos uma chance. Conseguimos um sim, e tivemos uma chance no QVC. Então eu conto no livro como aconteceu e como finalmente conseguimos o sim e todas essas coisas. O que isso significa é que tínhamos uma chance nesses 10 minutos. E se não vendesse, nunca mais Você nunca voltaria. mais voltaria, e é ao vivo, então não há roteiro. E o QVC é? Como você sabe, mas talvez nem todo mundo saiba, é um canal de televisão ao vivo transmitido para 100 milhares de lares, e você é medido em dólares por minuto. E, portanto, seu tempo no ar não é como uma loja em que você entra e pode ver milhares de produtos. Apenas um produto pode estar ao vivo no ar naquele momento. Então, você não está apenas competindo com marcas de beleza. Está competindo com o iPhone da Apple, o aspirador de pó da Dyson, entre outras coisas, para atingir um determinado número de vendas. Então, tivemos uma chance 10 minutos, e foi um acordo de consignação. Tínhamos que fabricar todo o produto, pagar por ele e enviá-lo tudo para lá. Eles não compram nada disso. Não na área de beleza na época. E se não vendesse, teríamos que pegar tudo de volta sem receber pagamento e fechar as portas. E na época, como você sabe, estávamos fazendo em média 2 a 3 pedidos por dia em nosso site.
E o que aprendi foi que teríamos que vender mais de 6.000 unidades do nosso produto em um intervalo de 10 minutos para atingir a média de venda deles. O Paulo e eu juntos, e você conhece o Paulo, por isso menciono o nome dele. Solicitamos 22 empréstimos da SBI e fomos rejeitados. Foi o 23º empréstimo. Na Califórnia, eles nos deram um empréstimo apenas para cobrir o custo do estoque para essa única oportunidade no QVC. Você nunca deve aceitar um pedido de compra que não pode arcar com a perda. Mas nesse ponto, Fazer o é quebrar. uma aposta decisiva. Você tá pensando, a gente vai com Sim. tudo, a gente vai morrer na espada, né? Exatamente. E então dissemos sim e fizemos de tudo. Contratamos consultores terceirizados. Eles são incríveis e ajudam muitas pessoas. Eles ajudam as pessoas a venderem no QVC e nas lojas de varejo. Eles são incríveis. Mas eles te deram uma estratégia diferente que não era o que você queria fazer, né? Exatamente. E todos Diziam, eles isso é o que você disseram. precisa fazer, esse modelo, eles precisam Exatamente. falar assim, Sim, precisam ter uma porque é aparência isso assim. que sempre foi feito e é isso que sempre funcionou. E eles queriam o melhor para mim. Claro. Eles eram inteligentes e queriam que eu tivesse sucesso. Eles diziam, ok, aqui está o que você precisa fazer. Use modelos com uma pele perfeita, todas essas coisas. E eu dizia, ok, mas Uau. não é por isso que eu criei isso. E isso foi antes do YouTube explodir. Então eu pensava, e se eu entrar ao vivo na TV e tirar minha maquiagem e mostrar minha rosácea? E colocar modelos de diferentes idades, tamanhos, desafios de pele, e eles ficaram chocados. E diziam, isso não vai funcionar, Sim, e você vai nós perder discutimos. tudo. E eu dizia, ok, mas se eu estou em casa assistindo e não vejo alguém que se parece comigo, como eu sei que o produto vai funcionar para mim? Mas é realmente difícil quando sua intuição lhe diz uma coisa e os especialistas dizem outra. Eu não podia experimentar os dois caminhos. Então eu voei para o QVC uma semana antes de nossa aparição, nossa única chance. E isso pode parecer loucura. Mas aluguei um carro. Fiquei sozinha no estacionamento do QVC por uma semana todos os dias, apenas observando a porta da frente do prédio, sabendo que da próxima vez que eu entrasse, sairia falida ou com... E eu sentava lá e orava e chorava. E era realmente pesado, para ser honesta. Porque eu não... É um momento importante. Grande momento. Porque era como? Não estou nervosa para a TV, mas parecia que tudo estava em jogo. E eu tentava imaginar quem era minha cliente, quem estava assistindo. Por que estou fazendo o que estou fazendo? Todas essas coisas. Lembro-me que em certo momento eu canalizei a Oprah. Pensei, ok, lembro-me dessa vez em que a Oprah estava obcecada por a cor púrpura. Ela contou a história em seu programa e queria tanto que estava consumindo-a. E ela ficou correndo em uma pista e cantando. E pedindo a Deus que tirasse isso dela, porque ela simplesmente não conseguia carregar isso sozinha. E então eu sentei no carro, literalmente cantando e chorando. E também estava imaginando, você talvez faça isso. Estava imaginando, ok, atletas olímpicos. Acho que eles imaginam o que vai Eles acontecer. visualizam, Sim, e então eu estava visualizando o aviso de esgotado, aparecendo na tela. Todas essas coisas. Estava sentada no carro fazendo tudo o que podia. E também tive esse momento em que imaginei essa mulher sentada em casa. E se eu tivesse a bênção de ela ligar a TV por 5 segundos? O que eu queria representar? E pensei, ok, ela vai me dar o precioso tempo dela. Mesmo que não compre nada, eu prefiro que ela olhe para a TV e me veja mostrando mulheres reais. E chamando-as de bonitas. E realmente acreditando nisso. Porque você não pode fingir a autenticidade. E eu preferiria que por um momento ela se sentisse vista e que se importasse, e não vendesse nada, do que não representar nada e vender muitos produtos e alcançar uma meta de vendas. E foi nesse momento que eu apenas sabia. Mas às vezes, sabemos qual é a coisa certa, mas também é a coisa mais difícil. É como tá numa relação errada e sua intuição tá te dizendo pra sair, mas todo Sim. mundo diz, parecem ótimos no papel, ou... E meus pais estão mais felizes. Você fica dividida, né? Sim, sinto que tudo se resume ao nosso conhecimento e confiar nele na vida. E muitas pessoas dizem, como você vendeu sua empresa por, sei lá, $1 bilhão. E eu digo, não, essa não é a vitória. A vitória está em confiar em nós mesmos e em nosso conhecimento e estar onde devemos estar em nossa jornada. E toda vez que não faço isso, é quando cometo grandes erros. E quando olho para trás, foi quando eu mantive relacionamentos errados, mantive funcionários por tempo demais.
Então, estou entrando no prédio da QVC. E entro no estúdio. E há câmeras como agora. E eu sei que assim que a luz de transmissão acender, Hora de é recomeçar. ao vivo. Sim, hora de começar. Ao vivo parecem milhares de lares. E há esse relógio de 10 minutos. E aqui está o que aprendi logo antes. Eu aprendi que você não tem garantia de 10 minutos. Se não estiver vendendo em 5, Sim, tchau. aquele abraço. Você pode estar 1 ou 2 minutos no ar, e se você não estiver indo bem em tempo real, atingindo as metas, o tempo acaba. Seu relógio pode pular de 8 minutos para 2 minutos, e você fica tipo, se você forçar a venda, aí que não vai vender. Você entende? Se você tá empurrando, as pessoas conseguem sentir Você pode isso. sentir, e você não pode falsificar a autenticidade. Então como você vende em 2 minutos se as pessoas não estão vendo vendas quando você nem contou a história Eu do sei, produto, né? exatamente. Você tem que apenas... Eu sei. Eu me preparei muito para isso. Os consultores te ensinaram como fazer o pitch, como se posicionar, contar a história dentro de um período de tempo? Sim, e eu literalmente pensei, ok, aqui está o que eu vou dizer logo de cara. E eu não ouvi os consultores em termos de modelos, mas pensei, aqui está como vou fazer essa demonstração no meu pulso. E então fiz minha reunião com a apresentadora alguns minutos antes do programa, e ela agradeceu pelas minhas ideias e disse, ok, mas aqui está o que vamos fazer. Então literalmente joguei tudo fora. Então não vamos fazer isso? Não. Naquele momento, tive que confiar nela, mas também tive que... Eu sei, mas eles são tão bons, ou eles são são tão profissionais, eles sabem, né? Eles sabem. Então você tinha uma co-apresentadora com Sim, você. a apresentadora da QVC, e eu estava lá com o produto. Sim, a empreendedora, a fundadora. E ela foi incrível e tudo mais. Mas, naquele momento, eu lembro do relógio de 10 minutos e lembro que eu estava tipo 9h59, 9h58... E lembro de sentir meu coração acelerado. É isso. E é nojento, mas lembro de suar. Lembro de sentir o suor. E você falava sobre o quanto amamos a Sarah Benkley. E eu estava usando 2 camadas de Spanx. E lembro-me de sentir o suor pingando. E eu pensava, ok, esses Spanx vão me salvar porque não vai aparecer no meu vestido. Mas também me lembro de pensar que não posso tornar isso sobre mim ou acabou. E é como? Como eu quero mudar a cultura e a beleza? Quem é aquela mulher assistindo? Se ela vai me dar o presente do tempo dela, como vou me apresentar para ela? E lembro desse momento em que meu rosto sem maquiagem apareceu na TV nacional. E depois caminhei em direção às modelos. Estava tremendo. Tinha planejado a demonstração. Centenas Sim, de no vezes espelho no do espelho, é assim banheiro. que eu vou fazer, eu vou limpar essa coisa, vou Sim. colocar isso aqui, eu vou sorrir. Era tão bom no espelho do banheiro. E então, eu estou tentando fazer isso na televisão nacional. E esta é a minha mão, literalmente. E a apresentadora pega e diz, obrigada, querida. E ela assume e vamos até as modelos. Faltava 1 minuto e ela disse, a tonalidade escura está esgotada ou a tonalidade bronzeada está quase acabando. Tipo, o quê? E então lembro que aos 10 minutos, o sinal de esgotado apareceu na tela, exatamente como eu havia imaginado no carro. O sinal de esgotado apareceu. Comecei a chorar. Eu posso E eles imaginar. cortaram. E vejo o Paulo chegando, correndo, vindo correndo pelas portas duplas do estúdio. E eu estava chorando solta. E eu disse, as mulheres reais venceram. E ele disse que não vamos à falência. E eu estava apenas assim. E aquela única aparição se transformou em 5 naquele ano e depois em 101 no ano seguinte. E Sim. fizemos mais de 250 shows ao vivo por ano Que durante 8 loucura. anos. Fiz mais de 1000 shows ao vivo na QVC, mas também construímos a maior marca de beleza na história da QVC. E neste momento em que estamos conversando, ainda é a nossa maior marca de beleza na história da QVC. E compartilho isso porque foram 3 anos em que eles diziam não, você não é a certa. No final do dia, ninguém pode dizer que você não é a certa. E também você precisa conhecer o momento certo, né? Talvez se tivesse feito 3 anos antes, você não estaria preparada. Com certeza. Talvez se estivesse tentando vender, Sim, teria totalmente. fracassado, nunca teria tido uma outra chance. Então, às vezes, quando as pessoas Sim. dizem não, é bom pra você, né? Às vezes é pra poder melhorar, pra você descobrir como fazer melhor, né? Como é que eu posso me Sim. preparar, como eu Sim. posso vender mais, como eu posso fazer essas coisas. Então, acho que também a gente precisa pensar um pouco sobre como se preparar pra alguma coisa quando alguém diz não pra gente, né? Sim, e não ter medo disso. Exato. Não ter medo de rejeição e não ter medo de fazer algo de forma imperfeita. Qualquer uma dessas coisas. É tão importante.
Meu Deus, se eu tivesse medo, nunca foi fácil. Mas se eu tivesse medo de rejeição, estaria acabada. Acabada. Espero ter tido um impacto na indústria da beleza. Isso nunca teria acontecido. Nunca teria construído um negócio bilionário. Você sabe o que eu quero dizer? Acho que é enorme. E acho que tudo isso se resume a isso. Confiar realmente no que você sabe. E toda vez que alguém me machucava ou dizia não, eu voltava e pensava, ok, outro especialista disse não. Será que estou errada? Será que minha intuição está errada? Mas toda vez eu ficava quieta, simplesmente sabia. E para mim, nunca ouvi Deus falando comigo. Mas sinto que para mim, a fé faz parte disso. Eu ouço através da minha intuição. Para outras pessoas pode ser o universo, pode ser tudo. E eu apenas penso, você mencionou relacionamentos. Acho que todos nós sabemos quando estamos no relacionamento certo. Em nossa Em intuição, nossa intuição né? sabemos. E quero dizer, acho que não tenho uma única amiga na minha vida, incluindo eu mesma, que não tenha passado por um relacionamento em que você sabe que ele é meio duvidoso. Você sabe, e você pensa, ou talvez o celular dele realmente tenha quebrado por 3 dias. Você sabe que não quebrou, você sabe, todos nós sabemos. E acho que começamos a aumentar o volume de todo esse barulho em nossas vidas. Quão ocupados estamos? Opiniões de outras pessoas, o que nosso círculo íntimo diz. E acabamos deixando em silêncio a nossa própria intuição. E isso continua por tanto tempo que acabamos esquecendo como ouvi-la. Eu acredito que todos têm um conhecimento interior. E acredito que ele está sempre certo. E acho que aprender a ouvi-lo, a confiar nele, é uma jornada. É um processo. Tenho curiosidade sobre... Você faz isso na vida com as pessoas? Você sente esse conhecimento interior? Eu sinto sim. Normalmente é rápido para mim, é uma intuição. Sim. Mas também pesquiso sobre as pessoas extensivamente. E também observo tudo. Observo coisas que nem mesmo elas imaginam que eu estou vendo. Eu aprendo muito sobre as pessoas fazendo pesquisa, então, antes mesmo de falar com elas, eu já tenho uma intuição, né? E elas precisam realmente me mostrar, seja me convencendo que eu estou certo ou que eu estou errado, ao me conectar com elas, né? Às vezes, eu erro, mas é muito raro. Talvez 2 ou 3 vezes em milhares de pessoas eu pensei, tipo, coisas que eu vi sobre elas, eu julguei de uma maneira que não era muito precisa e assumi a responsabilidade por isso, mas na maioria das vezes você consegue ter uma ideia das pessoas, seja assistindo vídeos, vendo o que elas compartilham, como se comportam. É engraçado, eu simplesmente tenho um pressentimento. eu também. Conheci muitas pessoas incríveis em vídeos. E então eu apenas tenho um sentimento e penso, ok. Eu quero essas pessoas tanto na minha vida, Eu né? acredito que cada um de nós comete erros de cálculo. Julgamentos equivocados, falhas e tudo mais. E eu não acredito que sejamos nossos erros. Eu acredito que sejamos nossas intenções. Com certeza podemos mudar nossas intenções, né? Sim, com certeza. Eu tô curioso sobre uma pergunta pessoal. Você sentiu mais autodúvida antes do QVC ou agora? Antes do que vici, mas ainda sinto agora. Certo. Ainda é uma jornada. Acho que há tantas áreas da minha vida em que descobri como superar isso, como diminuir o volume disso, como acreditar em mim mesma, e tento aplicar isso com o tempo. É uma jornada ao longo da vida para mim. Acreditar que de onde venho não determina para onde estou indo. Diminuir o volume dos erros passados ou dos cálculos errados e acreditar nisso. Acho que no final das contas, todos nós, não importa onde estejamos na vida, estamos em uma jornada disso. Você entende o que eu quero Claro. dizer? Uma coisa que aconteceu comigo, que compartilho no livro pela primeira vez com a benção da Oprah, porque ela leu de capa a capa. Ela abençoou o que eu compartilhei no livro. Mas tendo dito isso, falo sobre a primeira vez que a conheci, e então falo sobre almoçar com ela pela primeira vez na casa dela. Então eu tava lá no dia em que você a conheceu, estava. né? Era um Sim. evento e você a conheceu, eu não conheci, mas como foi isso pra você? Desde que eu era uma menininha sentada na minha sala de estar, eu estava na minha sala assistindo a Oprah,
todos os dias, de segunda a sexta-feira. E ela compartilhava sua vulnerabilidade, compartilhava todas as partes dela, não apenas a parte perfeita, todas as partes. Ela era a minha mentora que eu nunca tinha conhecido. Ela me ajudou a acreditar que talvez meus sonhos fossem possíveis. Toda a minha vida. E então eu não fico impressionada com as estrelas. E com a It Cosmetics crescendo, e especialmente com a aquisição pela L'Oréal, você tem muitas celebridades que querem contratos. Eles querem contratos de maquiagem. Então, apenas por causa disso, você conhece tantas. Acho que todos são humanos. Acho que todos nós temos as mesmas dúvidas, os mesmos medos, as mesmas inseguranças. Eles vão gostar de mim, eles estão me vendo, eles acham Somos que eu sou todos iguais. interessante. Então eu sabia de tudo isso. O dia em que conheci a Oprah foi naquele evento em Los Angeles, e foi uma surpresa. Eu não sabia que estava acontecendo. É uma longa história. Então eu conto como aconteceu no livro também, mas acabei entrando na sala verde dela. Éramos apenas eu e ela disse, Senhorita Kerr. E eu fiquei pensando, como ela sabe o meu nome? Uau! Pirei, e eu estava tão Uau. fora do meu corpo naquela situação. Literalmente, eu apenas rezei pelas palavras certas. E tudo que eu disse foi, você poderia me informar se eu puder ajudar em alguma coisa? E eu não sabia o quê. E depois de conhecê-la, passei 3 dias escrevendo um e-mail para ela. Eu falo sobre todo esse processo e sobre a coisa toda. E acabei sendo convidada para almoçar na casa dela. Sozinha ou com um pequeno a um. grupo? Eu não sabia até chegar lá, mas passei dias pensando em todas as coisas que ia... Como você leva um... Um presente. Sim. Pra uma mulher Eu que tem não tudo. vou revelar, mas o que eu trouxe para ela é tão louco, e vai fazer com que todos que leiam se sintam muito E corajosos. você comprou um carro. Não, eu sei. E eu fiquei pensando, o que trazer? Depois do dia em que almoçamos, passamos algumas horas juntas. E só estou compartilhando isso porque ela abençoou. Ela leu o livro do começo ao fim e me deu sua bênção para compartilhar essa história. E ela me deu o número de telefone dela e me disse, me ligue a qualquer hora. Você vai colocar o número no livro? Oh, meu Deus, não! Mas ela... Está na página 100. Ah, tô E brincando. isso é recente. Então ela diz, bem, nos últimos anos ela diz, você pode me ligar a qualquer hora. E fizemos um vídeo e todas essas coisas. Até hoje, Luiz, até Você nunca hoje, ligou pra ela, eu né? mando Nunca ligou. mensagens. Eu mando É. e-mails. Eu também nunca ligaria. Sério? Me ajude a entender Eu só isso. mandaria mensagem e dizia, e aí, o que é que eu posso fazer por você? Como é que eu posso ajudar? Né? Como é que eu posso servir? Sim. E percebo se eu tiver um programa. Então, eu fiz um programa com a amiga dela, Gayle. Eu vou perguntar a ela, por feedback ou algo assim. E ela diz, você quer a verdade? E eu digo, sim, por favor. E eu envio mensagens, ligo, ou envio mensagens e e-mails. Mas toda vez que quero compartilhar algo com ela, mesmo que seja qualquer coisa, eu não ligo. Eu nunca liguei Eu até sei. hoje. Estava tentando descobrir por que não fiz isso. É, por que não, Eu né? sou a pessoa que literalmente, em meu coração e alma, consegui ir de garçonete a empreendedora bilionária, porque aprendi a acreditar em mim mesma, a superar a rejeição e o medo. E eu penso, eu não estou ligando para a Oprah porque em um nível muito, muito profundo, eu ainda não acredito que minha vibração seja alta o suficiente para estar com a dela. E eu sei que isso é uma mentira. Isso é uma mentira. Então você nunca ligou pra Nunca ela? liguei. Você devia ligar Oh, agora, meu hein? Deus. Não. Você devia ligar agora. Eu acho poderoso pra ver se ela atende e diga, ei, eu te aprecio em tudo, não faça nada, só liga pra ela e fala o que você quiser. Se eu fizer isso, precisa parecer que é o momento exato. Faça quando se sentir pronta. É só uma sugestão, mas pra dizer que você aprecia ela, né? Que você Você tem admira esses ela. momentos? Porque acho que talvez as pessoas, que a propósito, literalmente sei, que toda vez que sentimos que não somos dignos de estar na sala com outra pessoa, de estar no nível dela, é uma mentira que estamos contando a nós mesmos. E eu sei disso. E eu fiquei envergonhada e constrangida quando percebi porque não a tinha ligado. E eu sou a melhor amiga. E tenho todo mundo. Eu não teria escrito uma palavra se ela não tivesse abençoado no livro. Sou Claro. tão leal às pessoas. Você sabe o que eu quero dizer?
Ela disse pra você Eu ligar, né? sei, eu Há alguns sei. anos, né? Sim, Na volta pra casa, Sim. você devia ligar pra ela e dizer, tava pensando em você. Não sim. peça nada, né? Diga, saber como é que você tá, eu aprecio você. Tem alguma coisa da qual você tem medo e ainda não fez isso? Você não ligaria para ela? Eu sou do tipo que é parecido com você, mas não porque eu não ligaria pra ela. Eu tenho amigos que eu sei que são muito ocupados e Sim. que são extremamente bem-sucedidos. E eu vejo quão ocupados eles estão e eu não quero incomodar ligando, então mando mensagem de texto ou envio mensagem de voz Sim. e digo, ei, eu tô aqui pra você, se precisar de alguma coisa, Sim. só falar. Eu sei que é fácil responder por mensagem de texto ao invés Sim. de atender, mas é apenas... Quais são as áreas em que você tem dúvidas? Em que você luta com dúvidas e coisas do tipo? Você dominou tudo? Não dominei nada, eu acho. É por isso que eu tô sempre aprendendo, mas as coisas que eu tenho dúvida. Antes de responder isso, eu quero ter certeza de fechar o ciclo em relação a Oprah. Ok. E aí eu vou responder. Qual o melhor conselho que ela te deu desde a primeira vez que você a conheceu até hoje? O conselho dela era o conselho de Maya Angelou, que ela compartilhou várias vezes. Ela disse que aprendeu essa lição algumas vezes, que é quando as pessoas mostram quem elas são. Acredite nelas desde o primeiro momento, que são palavras de Maya. Eu falo no livro sobre muitas coisas, desde o tapete sendo puxado debaixo de mim ao descobrir que fui adotada aos 20 e poucos anos por surpresa. Há tantas coisas que eu abordo neste livro sobre como lidar, e elas acontecem em nossas vidas pessoais e em relacionamentos. Você não sabia que era adotada até os Até o 20 final anos? dos meus 20 anos. Descobri por acidente e depois passei 5 anos procurando minha mãe biológica. Foram 5 anos ligando para milhares de mulheres meu com esse Deus. nome. E eu falo sobre isso e sinto que Você já conheceu sua mãe conheci, biológica? e isso é uma história completa. Acho que você está na metade do livro, certo? Ela... Há algumas coisas lá e eu compartilho. 95% deste livro são coisas que nunca compartilhei antes. Lições pessoais, lições profissionais. Qual foi a primeira coisa que você disse a sua mãe biológica? É uma história, Louis. A primeira coisa que acontece depois de 5 anos procurando por ela? Meu Deus. Assistir programas de adoção onde as pessoas correm uma para a outra e se Isso não tá abraçam. acontecendo, né? Não E eu acontece. sonhei. Não aconteceu. Quando finalmente a encontrei e entrei não em rola. contato com ela por e-mail, depois de obter suas informações, é uma longa história. Então eu conto como aconteceu no livro. Você Eu enviou enviei pra um ela? e-mail para ela e no dia seguinte em que fiz isso, tudo desapareceu. Suas redes sociais. Fala sério, você seguia ela, você podia ver as coisas dela online, né? Sim. Você podia ver no Facebook, Dentro de o que quer que 24 fosse. horas de Tudo sumiu. encontrá-la, descobri tudo. LinkedIn, Facebook, tudo. Sim. E Para eu não com sabia isso. o motivo. Quando foi isso? Quando Quantos foi anos isso? você tinha? Nos meus 30. 30, uau. Sim. Alguns sim, anos, sim. né? E na época parecia que ela tinha me abandonado de novo. Oh, meu Sim. Deus. E eu falo sobre esse processo de... E é uma história bonita, que ainda está se desenrolando agora. E falo sobre como construímos relacionamentos em nossas vidas e como lidamos com as coisas quando sentimos. Porque meus pais que me criaram nunca quiseram que eu soubesse. Você se sentiu abandonada por não ter te contado? Pouco. Senti como se o meu tapete tivesse sido puxado. E embarquei nessa jornada de quem eu sou. Você vivia uma mentira, né? Sim. Eles não estavam Exato. sendo... Eu entendo que eles estavam tentando me proteger, mas você ia descobrir algum dia, né? Bem, eu não sei agora. Agora com o 23andMe, é como... Mas sim, foi um acidente total. Então eu falo sobre esse processo também, de como lidar com isso. Eu amo minha mãe que me criou mais do que qualquer pessoa no mundo. E eu achava que ela era a pessoa mais próxima da minha vida. Mas o que você faz quando sente que alguém te traiu? E tem sido uma jornada. Há tanto neste livro. Por isso que eu estava rindo no começo. E eu disse, você está na metade. Você sente que curou essa parte do seu passado com a sua mãe que... Sua mãe que te criou e... Sim. Quero dizer, a respeito... Eu acho que toda vez que enfrentamos o abandono de qualquer tipo, acho que é uma jornada de vida para descobrir como isso se manifesta. E é interessante na minha jornada. Se eu tivesse que dizer qual é a minha maior fraqueza, e eu construí uma empresa de cosméticos,
com mais de 1.000 funcionários. Minha maior fraqueza Tão era não difícil. demitir as pessoas cedo o É muito suficiente, difícil. mesmo quando Eu elas sei. me tratavam mal em alguns casos. É difícil. E eu mantive pessoas tóxicas ao meu redor em relacionamentos, amizades ou minha empresa, porque eu não queria abandoná-las. E então eu estou ciente disso. Nossas questões sempre se manifestam. E então nós trabalhamos nelas. É difícil. Sim, este é um livro. Você sente que ainda está se recuperando disso? Ou você sente que... Sim. Sério? Sim, eu acho que é uma jornada ao longo da vida. Sim, eu estou trabalhando duro, no limite. Sim. Você tem tido muito contato com sua mãe biológica? Várias vezes? Sim. Nós Vocês têm temos algum tipo de agora. relação? Nós temos. Sim. Devem conversar uma vez por mês? De quanto Hoje em ela quanto? fez uma chamada de vídeo com a minha filha. Sério? Uau! Sim. E estamos construindo isso. E aqui está a questão. Nós nunca sabemos o que alguém está passando. Simplesmente nunca sabemos. E mesmo com nossos próprios amigos e familiares, mesmo quando achamos que realmente os conhecemos. Isso tem sido uma jornada de nos conhecermos do zero e entender suas decisões. Você entende as decisões? ou- Mas, agora eu entendo. Eu entendo sim. Sim. E também, Talvez você não tomaria você essas disse escolhas, algo né? tão poderoso sobre o perdão. Quando não nos perdoamos, é como se estivéssemos nos machucando. Quais foram as palavras que você usou? Eram tão boas. Eu ouvi você dizer isso. Eu não sei se é minha citação, mas eu já ouvi tantas coisas diferentes sobre o perdão. É como se segurar o ressentimento ou não perdoar é como beber o veneno e esperar que outra pessoa sinta dor, né? Sim. E morra. Sim. Quando você se ressente, você tá com raiva de alguém, você não perdoou. É como se você estivesse bebendo Sim. veneno e esperando que as pessoas Certo. sintam dor de fato. Sim. Eles estão lá seguindo em frente, fazendo o que quiserem Sim. das suas vidas. Sua mãe biológica estava lá seguindo em frente Sim. e provavelmente esperando que você tivesse a melhor vida. Ela acredita que tomou a decisão certa. Claro. Na visão dela, ela estava certa, né? Com a história e a situação de vida, provavelmente estava certa na visão dela. Então, Sim. você tem que Sim. entrar nessa perspectiva também. Pode não parecer certo, Sim. mas tem que entrar na perspectiva da pessoa e você pode não concordar, mas E perdoar que é é- a única forma de ser livre. Única É maneira. verdade. É difícil. você sente que perdoou todo mundo do seu passado? Seus pais biológicos não te contando a verdade? Acho que sim. Quer dizer, os pais que te criaram, que não te contaram a verdade, o abandono da sua mãe ou qualquer Minha coisa mãe assim? biológica, que me deu para adoção, ela esteve com meu pai apenas uma vez na vida. Uma noite, na verdade, e eles estavam na faculdade. E é interessante porque eu cresci em uma família onde ninguém tinha ido para a faculdade. Então, durante toda a minha vida, eu sempre pensei que era a primeira pessoa na minha família e tudo mais. E minha mãe biológica foi para a faculdade, tanto ela quanto meu pai biológico. E eles estiveram juntos apenas uma vez. E ela não sabe o nome dele. Para com isso. E então, Então você não eu conhece não o seu pai conheço biológico. ainda. Meu Deus. Uma das coisas de que falo nesse livro é o que acontece quando você não sabe de onde vem. Meu Deus, não tem certeza, Não há né? certeza. E eu tive um momento espiritual muito grande. E também falo muito no livro sobre toda a minha jornada de ter sido criada com fé e depois passar por uma temporada de vários anos de dúvida em relação a Deus. E como... Você fala sobre dúvida em si mesma, do seu corpo, de Deus. Sim, e eu entro nesse assunto e tem sido uma jornada. Mas eu acredito, confio em nossa jornada. Eu acho que todos nós, Então sua mãe biológica não se lembra de quem ele é. ela não lembra o nome dele. Você já tentou rastrear DNA, encontrar alguma Sim, ligação? estou no processo. Já fiz o 23andMe. Que loucura, Tenho certeza cara. que é apenas uma questão de Meu tempo até Deus. acontecer. Mas até agora não encontrei. Mas tive essa grande epifania, esse verdadeiro conhecimento. Uma noite, porque eu passo por isso, provavelmente você também, olhando para o negócio que você construiu e tudo que está fazendo com a School of Greatness. Quando estou envolvida em algo, Tá tipo obsessiva, né? e eu estou tenho totalmente que encontrar dedicada. respostas, eu vou... Meu marido ficava preocupado comigo porque eu A ficava noite acordada a toda, tipo um noite cachorro toda, com urso procurando lá. meu pai biológico.
Meu E Deus. toda vez que vejo Meu alguém na Deus. televisão e acho que se parece comigo, vou pesquisar no Google se ele estudou em tal escola. E isso acontece há anos. E tive esse grande momento, esse profundo conhecimento que não fará sentido para muitas pessoas, mas fará para algumas. Eu percebi que, eu sei quem é o meu pai. Eu sei que Deus é meu pai, então eu sei quem é o meu pai. Você entende o que eu quero dizer? Claro, é. E nesse ponto é apenas assim. Quem é meu pai na Terra? Aposto que também vou encontrá-lo. Uau. O Loucura livro é isso. louco. É muito. São coisas que nunca compartilhei. E acho que às vezes o que percebo é que por 10 anos fiz todas essas coisas com a minha empresa. E fui a primeira mulher a ter o título de CEO na história de mais de 100 anos da L'Oréal. Mas às vezes, quando estamos desempenhando esse papel, não quero dizer que nos escondemos por trás dele. Se não compartilho essas coisas, então alguém passando por elas que não sabe como superá-las pode se sentir sozinho, ou Lutando, é. lutar mais, ou coisas do tipo. Eu tenho tantas perguntas. E tô curioso, você se conectou com a sua mãe biológica antes da IT Cosmetics ou durante o processo? Nos encontramos antes disso, mas estávamos tendo pouco sucesso. Eu a conheci antes daquele grande momento no QVC. Você já pensou que talvez um dia você seria tão bem-sucedida que seu pai descobriria sobre você e se aproximaria de você? Te procuraria? Eu tenho esses pensamentos. Eu tive esses pensamentos enquanto estava no QVC em mais de 1000 shows ao vivo. E mesmo agora, se faço uma grande palestra em um evento com cerca de 100 mil pessoas, eu penso que, e se ele realmente sabe de mim, mas não tem ideia de que sou sua filha? Isso é loucura, meu Deus, isso seria muito louco. Sim, sim. Estou apenas tentando confiar. Ainda faço buscas obsessivas e fiz o teste de DNA. Ainda não tem conexão com É a alguém coisa da mais louca, 23andMe? aparentes de 3º grau. Você já fez o teste da 23andMe? Já fiz, Então já você fiz. sabe como obtém os parentes de DNA e há cerca de 70 mil pessoas que são seu primo de 3º ou 4º grau. Mas o mais alto, onde você está realmente conectado. Tenho todas essas pessoas do lado da minha mãe. Mas do lado do meu pai são todos primos de 3º ou 4º grau. Esperando que ele faça o teste, né? Ou alguém relacionado a ele. É. Porque pode ser um irmão ou um... Outro filho, é. Isso é louco, isso seria muito incrível. Quero ver essa história no final, hein? É bom, eu quero saber como termina. Eu vou te manter atualizado. Bom, legal. Sua mãe biológica tá na sua vida. Agora sua mãe que te criou e sua mãe biológica, elas se conectam Sim. ou... Sim, Sério? então... Elas se conheciam quando... Não, então eles tinham. Nunca se conheceram. Nunca conversaram. E é uma jornada que eu descobri. Então ela teve você, 2 dias depois alguém apareceu e pegou Uhum. você. Que loucura. Sim, meus pais me adotaram. Eles nunca se Eles conheceram. nunca se conheceram e era confidencial. Minha mãe biológica usava um nome diferente em toda a documentação, o que levou tantos anos para eventualmente encontrá-la. Mas eventualmente elas se encontraram. E as 3 se encontraram. E minha mãe biológica trouxe 3 pulseiras, estilo braceletes dourados da Mulher Maravilha. Uma para mim, uma para ela e uma para minha mãe. Elas pertenciam à mãe dela, que é falecida. Eu estava preocupada com a minha mãe que me criou pelo fato de eu ter encontrado minha mãe biológica. E minha mãe que me criou agradeceu minha mãe biológica, Rosemary, quando a conheceu e simplesmente disse: "Obrigada por dar o melhor presente que já aconteceu para mim. Estou feliz por não ter desistido. Foram 5 anos." Quando você recebe uma ligação e alguém diz: "Oi, você pensa que é um telemarketing e desliga." Então foram 5 anos de eu ligando para dezenas de mulheres com o nome semelhante ao documento ou sobrenome semelhante, e simplesmente sendo desligada por 5 anos. O que você perguntaria a elas? "Oi, seu nome é Rosemary? É da Rosemary?" Podia ser tantas coisas diferentes. Estou procurando um parente meu chamado Rosemary. E era tipo, clique, clique, clique. E a parte que eu nunca soube foi: e se uma dessas mulheres que desligava na minha cara era ela? Era ela? Mas você a não cada sabia. momento durante 5 anos era como: será que essa pessoa que está prestes a atender será minha mãe? Ela atendeu a ligação ou você encontrou nas redes sociais? Como foi que Há um aconteceu? agente de busca. Então há um programa de televisão. Era como um programa de Um agente televisão. do FBI que podia encontrar Sim. alguém. E então Paulo disse: "Posso enviar a sua..."
Eu nem sei porque meu marido e eu somos completamente opostos em relação à televisão. Você e ele são tipo, UFC, isso. E eu sou tipo, o que está passando em The Bachelor? Enfim, eu nem percebi que ele sabia que eu assistia a esses programas de adoção. Eu gravo todos eles e tudo mais. E então teve um programa chamado Locator. Ele escreveu para o programa e disse, posso escrever a sua história no programa? E eu disse, sim, claro. E ele escreveu. Mas eles não me escolheram. Mas depois uma agência de busca ligou e disse, por uma taxa podemos procurar. E eu pensei, que golpe. Mas acabou não sendo. Eles conseguiram. Eles encontraram. Quanto tempo levou? Não Uma muito. semana? Algumas alguns dias? semanas. E eu há anos. Meu Deus, você deve ter pensado, eu devia ter pago E isso como imediatamente. jornalista, eu sei como encontrar tudo. Mas porque o nome dela não era certo, eles conseguiram rastrear várias coisas. E na verdade, sim. Isso é fascinante. Sinto, Luiz. Sinto que toda pessoa tem situações na vida em que sentimos que alguém em quem confiamos puxa o tapete debaixo de nós. E isso pode ser apenas um relacionamento. Alguém com quem estamos saindo, ou um amigo. Alguém com quem somos amigos há 20 anos, e eles nos traem. Então senti que compartilhar o que aconteceu e como superei e todas as coisas. Acredito que todos compartilhamos essa jornada juntos. Estamos conectados. Com certeza. Sim. O que você quer que as pessoas saibam sobre realizar o seu sonho? Torná-lo bem-sucedido, ter uma grande saída, mais de 1 bilhão, estar na lista da Forbes e ter esse tipo de uma grande marca de sucesso. O que é que você quer que as pessoas saibam sobre como é a vida quando você cria isso para si mesma? É tudo fácil e perfeito? Quais são outros desafios que vêm com o sucesso, abundância financeira, credibilidade? Existem desafios diferentes que você enfrenta agora e como é isso para as pessoas que querem criar isso para si mesmas? Elas veem sua história, conhecem a sua jornada, querem criar isso. O que é que elas precisam saber do outro lado? Acredito que seja possível para as pessoas alcançarem seus sonhos. Acredito que, se elas tomarem essa decisão, é possível. Acho que é isso. Ed Mylett disse essa famosa frase: quando você finalmente chega a um destino, você ainda traz você consigo. E é fácil ouvir as pessoas dizerem coisas do tipo, dinheiro não compra felicidade, isso e aquilo, e você pensa, sim, compraria para mim. Você pensa essas coisas, mas é verdade. Qualquer grande objetivo que você alcance, você ainda traz você consigo. Suas Sua porcarias, porcaria, suas sua inseguranças, insegurança, sua medos. mesma família. As pessoas podem mudar sua família, mas você ainda é você. É como se você levasse você consigo. E então, sim, parte disso é divertido. E você tem a mesma jornada também, onde você está em situações ou experiências diferentes daquelas em que você foi criado. Algumas das coisas das quais tive a bênção de fazer parte são completamente diferentes de como fui criada. E essas são divertidas e incríveis. E ainda assim eu levo eu comigo. E para mim, essa é a jornada de todos nós. Não é, eu consigo vender minha empresa por $1 bilhão. Ou, eu consigo 50 bilhões de zilhões de downloads. Nessa jornada, quem eu sou? Eu estou me tornando tudo que eu sou. E estou aprendendo a confiar em mim mesma. E estou me tornando a pessoa que nasci para ser. Essa é a vitória. Nunca é, porque as realizações não mudam. Sabe o que eu quero dizer? Você ainda está usando essas Certo. palavras. Ainda leva você consigo. E como tem sido desde então? Qual tem sido o maior desafio para superar desde a partida até onde você está, que você não superou nessa Sim. jornada? De 10 anos, durante todo esse período. Sim, a maioria dos meus amigos ainda é a mesma. Isso é bom. Sim, eu não sabia que a saída seria pública. Nós sabíamos 2 dias antes que eles anunciaram o preço da compra. E quando isso aconteceu, tudo mudou. Ou seja, você recebe contato de muitas pessoas com quem não falava há anos, pedindo para pagar a hipoteca delas e coisas do tipo. Sério? Sim, contas médicas e todas essas coisas. Você passa pelo processo de descobrir. Aprendi a lição de que se você der, nunca empreste.
Apenas dê um presente. Apenas dê um presente. Porque você não... Nunca terá de Nunca, volta. sim, sim. E vai se ressentir com Sim, e isso. você não quer nada disso. E mesmo que eles devolvam, ainda é como, não, não, não. São todas essas coisas. Mas uma das maiores coisas que aprendi é que lembro quando a Forbes ligou, pela primeira vez, e ligou para o escritório e disse, você vai estar nesta lista. E eu disse ao chefe de relações públicas, eu não, de jeito nenhum, eu não quero estar nessa lista. Apenas diga a eles, não, não, eu agradeço. E então eles ligaram de volta. Nós publicamos uma lista. A lista se chama Mulheres Mais Ricas e Autossuficientes da América. E eles disseram, temos dados suficientes de banqueiros. Eles vão publicar, você queira ou Sim, não, de é? qualquer forma. E eu estava tão envergonhada. E então, nos últimos 3 anos, eu estive nessa lista. E aqui está a história do que aconteceu comigo. Todos os anos eu escondia. Ou se fosse a um evento e estivesse na biografia que estava lendo, eu fazia-os deletar a palavra mais rica e colocar mais bem-sucedida da Forbes na lista de mulheres autossuficientes. Então, estava em todas as biografias online, em tudo, e eu tive essa grande epifania. Por quê? Desvalorizando o que você criou. Bem, e aqui está a coisa. E como eu digo isso? Muitas mulheres somos ensinadas a diminuir nossa luz. Tive esse grande momento, onde percebi. Tenho que descobrir porque agora tenho uma responsabilidade com outras mulheres, com outras meninas, com outras pessoas por aí. E percebi que estava diminuindo minha própria luz e chamando isso de ser humilde. E todas essas coisas. E... O que diriam de um atleta olímpico que ganha medalha de ouro? Tipo, não ganhei uma medalha de Sim. ouro, eu sou apenas um atleta, não medalhista. Bem, e aqui está a coisa. Tive essa grande epifania como? Espere um minuto, ok. Durante toda a minha vida, porque a Oprah mostrou sua vulnerabilidade, porque ela compartilhou que sua origem não era perfeita, por todas essas coisas. Isso me ajudou a acreditar que, de onde venho, não precisa determinar para onde estou indo. E eu sentei lá e pensei, espere um minuto. Toda vez que eu vejo as redes sociais, mesmo quando vejo mulheres de negócios bem-sucedidas, pense em seus amigos, meus amigos, pessoas em Las Vegas, pessoas que estão na indústria do entretenimento, por exemplo. Você pode ver a mulher mais bem-sucedida do que o cara com quem ela está namorando ou casada, e ele está de terno na frente de um avião e ela está abaixo dele fisicamente. Mas ela também é uma mulher de negócios fazendo a sua coisa. Mas você quase nunca vê isso lá fora. E tive esse momento em que pensei, eu escondendo as coisas sobre a Forbes, eu querendo evitar, chamando isso de humildade. Tudo que eu estou fazendo é diminuir minha própria luz. E estou potencialmente privando outras meninas ou mulheres de verem outro exemplo do que é possível para elas. Então tem sido uma jornada, até mesmo de coisas assim, de lidar com coisas assim. E agora acredito na lista das mulheres mais ricas e autossuficientes da Forbes. Ainda é estranho dizer, mas acredito no poder disso. Porque está mostrando não apenas para outras mulheres, mas a todas as pessoas. Ah, aqui estão essas mulheres que estão arrasando agora. E todas as pessoas dessa lista são exemplos do que é possível, porque todas elas conquistaram seu próprio sucesso. O que você acha da mentalidade que é diferente entre aqueles que acumulam riqueza do nada em comparação com aqueles que permanecem pobres ou não acumularam tanta riqueza assim? Com base no que você aprendeu, de onde você estava, onde você está agora, com pessoas ricas que você tem no seu círculo social, o que é que você acha? Eu acho que a riqueza não se trata de dinheiro, e eu sei que isso vai parecer clichê. Eu acredito que pessoas bem-sucedidas, a quantidade de dinheiro que elas têm é irrelevante, mas a mentalidade é o que elas têm em comum, e acho que é que elas se dedicam a servir. Acredito que elas acreditam que o que estão fazendo está tornando o mundo um lugar melhor, que estão servindo alguém além de si mesmas,
Estão respondendo ao seu próprio chamado. Você deve conhecer pessoas que alcançaram sucesso nos negócios e estão infelizes. E também existem pessoas que não alcançaram sucesso e estão infelizes. O que você aprendeu com outros ricos em termos de expansão de riqueza? O que é que eles fazem de diferente que você percebeu apenas observando, ou conversando com elas, ou isso não é algo que vocês conversem nesse espaço? O que é que elas fazem? E o que você vê diferente que fez você crescer em comparação ao trabalhar na Dennis? Trabalhar no Daniels foi difícil. É difícil, mas me preparou para isso. E é isso que estou dizendo. Acredito que tudo nos prepara para onde estamos indo. Realmente acredito nisso. Acredito em cada experiência. A cozinha era uma bagunça. Eles tinham problemas operacionais e não conseguiam servir as panquecas rápido o suficiente. As pessoas ficavam irritadas e não davam gorjetas. E trabalhando de garçonete, fiquei ciente dos problemas operacionais e de como eles são importantes. Porque eles não conseguiam servir panquecas em menos de 1 hora. Ninguém quer esperar 1 hora por panquecas. É tipo, 10 minutos, vamos lá, né? Sim, Vamos lá. observando isso. Então, eu não sei, Lois. Você já acreditou que se tornaria tão rica financeiramente quanto é agora, quando você ganhava $7 por hora, mais gorjetas, ou o que quer que fosse que você ganhasse como garçonete? Você acreditava que teria uma empresa bilionária Um dia vou vender uma empresa bilionária. O que é que mudou na sua mente para poder dizer, ok, mesmo que isso não seja o que eu tenho agora, isso vai acontecer no Acredito futuro? que quando temos sonhos em nosso coração, e se trabalharmos duro o suficiente, acredito que eles são possíveis. E acho que se preenchermos nossas mentes com as coisas certas, não sei se foi Steve Jobs, foi alguém que falou sobre como tudo lá fora, que já foi criado ou construído, foi feito por alguém exatamente como eu e você. E quando pensamos nas coisas dessa maneira, começamos a criar trilhas em nosso cérebro de que as coisas são possíveis. Quando nos sintonizamos com o nosso saber, eu queria mudar a cultura e a beleza, e poderia ter ganho muito mais dinheiro abrindo capital com a empresa, mas estava trabalhando 100 horas por semana. Estava Totalmente exausta, totalmente viciada em trabalho. E tomei a decisão de confiar em mim mesma, de que eu não confiava em mim mesma para realmente parar de trabalhar 100 horas por semana, a menos que eu vendesse a empresa. Mas sim, são grandes jornadas. Acho que todos nós sabemos lá no fundo do nosso ser do que somos capazes. Há tantas histórias que compartilho neste livro sobre como lido com coisas como competição, concorrentes copiando, meninas más que não gostavam de nós quando tínhamos 6 anos. Há tantas histórias. E a maior coisa que aprendi com isso é que acredito que não nascemos para competir com mais ninguém. Acredito que nascemos para competir com quem Deus nos fez capazes de nos tornar. Mas todos nós sabemos, e eu sei agora sentada aqui, que ainda não sou a pessoa que nasci para ser capaz de me tornar. Estou longe dessa pessoa. E sinto que realmente temos esse saber se realmente nos arquitetarmos por dentro. Claro. E então, para mim, eu acho, sim. Existe algum mantra que você usa agora se você sente dúvida? Ou quando se sente sobrecarregada? Eu sei que você é uma nova mãe, tem novos desafios na vida, então o que é que você diz para você mesma? Quase todos os dias. Deus me use, amor me use. Deus me use, amor me use. Porque eu sei que não se trata de mim. E eu sei que não tenho que carregar tudo sozinha. Isso é bom. Deve tirar a pressão de você, porque muitos de nós carregamos muita pressão. É como se dependesse de nós assumirmos Eu tudo. orei antes dessa entrevista. Ah, isso é bom. É como? Ajude-me a dizer algo para alguém lá fora que precisa ouvir, que não seja sobre mim. Porque se eu começar a pensar que é sobre mim por 1 segundo, vou ficar tipo, o Luiz acha que eu sou legal o suficiente para estar em um programa? E todas as coisas que nosso crítico interno começa a nos dizer sobre nós mesmos. Sim. Meu amigo Rory Vaden, que você conhece, Sim. ele disse uma ótima frase: é difícil ficar nervoso quando seu coração está em serviço. Isso é tão bom.
Quando você tá só focado, Sim. você tá simplesmente, sabe, eu vou errar, eu vou esquecer alguma coisa que eu devia dizer, eu vou gaguejar um pouco. Mas contanto que eu me certifique de que eu tô pensando nas pessoas para que eu tô provendo essa experiência, não importa, né? Se E eu errarmos gosto disso. agora, É é muito como bom. se alguém lá fora que ama o seu programa e gosta de você, sentisse que não está sozinho em seu próprio erro, que acabou de acontecer com eles naquele dia. É como aquele coração de servo. Ninguém é perfeito, então você não pode transmitir uma imagem de perfeição porque não é real. Então eu tô curioso, você mencionou que teria feito muitas coisas de maneira diferente. Uma delas é não trabalhar Sim, 100 horas por semana. Também sei que no livro você fala sobre não existir equilíbrio. Eu não acho que tem equilíbrio quando você está lançando algo e precisa construir um momento. Você tem que se dedicar completamente e tem que fazer sacrifícios, né, para poder criar esse equilíbrio depois. Então, eu sei que uma delas é não trabalhar 100 horas por semana todas as semanas. Outra que você mencionou é se desapegar de pessoas que talvez fossem tóxicas e se agarrar a pessoas por muito tempo que eram funcionários. Quais seriam 3 coisas que você teria feito diferente, que teriam lhe dado mais paz e teriam sido igualmente bem-sucedidas? Sejam essas 2 ou 3 outras coisas. mais paz. Você mencionou 3 coisas que lhe dariam mais paz. 3 coisas que você teria feito diferente no seu negócio ou na sua vida pessoal para criar um fluxo melhor para você sem tanto estresse, onde você ainda conseguiria alcançar tanto sucesso sem essa pressão e essa sobrecarga que aconteceu. Sim. Eu teria acreditado no meu sucesso mais cedo. Depois de ouvir 3 anos de não e rejeições, quando finalmente começamos a atrair sucesso, eu pensava, meu Deus, será que tudo vai desmoronar a qualquer momento? Eu Sério? sentia que tinha que aproveitar enquanto estava em alta, especialmente nos primeiros anos. Mas eu realmente continuei com essa mentalidade. Eu me esforcei tanto porque sentia. Sabe, é por isso que eu fazia 100 horas de trabalho por semana. No começo, quase não conseguia acreditar que isso estava acontecendo. É outra versão da síndrome do impostor. E aprender a acreditar nisso. Aprender a acreditar na missão. Porque às vezes começamos a ter sucesso e não conseguimos acreditar em nós mesmos. E acabamos Ok. estragando tudo. Ok, isso é uma coisa. Outra coisa que eu teria feito de forma diferente, e qualquer pessoa que esteja começando um sonho, um objetivo, um negócio com um parceiro ou Porque você era casado antes de começarem sim, ou um juntos, né? membro da família. Fale sobre Muitas isso, né? pessoas me disseram, não importa o que você faça, nunca comece uma empresa com seu parceiro. Não faça isso com um membro da família ou um bom amigo. Porque pode arruinar a Sim. relação, né? Por quanto tempo vocês foram casados Fizemos antes? o plano de negócios durante nossa lua de mel. Isso é loucura, então vocês se Sim. casaram, Sim, começaram uma vida juntos e um negócio ao mesmo sim. tempo. E fizemos Caramba! isso 5 anos antes. Caramba, Sim. vocês se conhecem de uma maneira completamente diferente, provavelmente, né? Eu entendo porque todo mundo faz isso. E sempre pensamos, vai ser diferente para mim. Vai ter alguém por aí assistindo isso. E sente o que eu estou dizendo. Nosso parceiro somos incríveis, Sim. podemos E qualquer você coisa, nos confia amamos, não vai naquela atrapalhar. pessoa com quem você inicia um sonho. Você quer confiar nessa pessoa. Você quer passar tempo com todas as coisas. Faz todo sentido as pessoas entrarem em negócios com a família, amigos ou parceiros. Fizemos isso. É um milagre que neste momento posso dizer que amo meu marido. É um milagre que ainda estamos casados. É um milagre porque ficou muito difícil. O que eu faria de forma diferente? Porque, Luiz, há um ponto. Nunca compartilhei essas histórias antes. No livro eu falo sobre isso porque muitas pessoas precisam ouvir. Há muitas coisas que fiz certo, mas também fiz muitas coisas erradas. E chegou ao ponto em que meu telefone tocava a qualquer hora do dia ou da noite. E se eu visse que era meu marido, eu literalmente o associava a uma ligação de trabalho. Tudo se tornou trabalho. Você entende o que eu quero dizer? Isso é Sim, péssimo. Ele não podia namorar Sim. você, né? Vocês não podiam ter Nenhum de encontros, nós. não podiam se namorar. Porque era tipo, o que é que a gente Sim. vai fazer? O que é que precisa acontecer? Sim. Como é que a gente vai ganhar grana Sim. aqui? E esse produto? nós realmente estávamos totalmente comprometidos juntos. Nós dois nos importávamos muito juntos. Nós dois trabalhamos muito duro. Se um de nós estivesse totalmente comprometido e o outro não estivesse, provavelmente não teria funcionado.
Eu fiz mais de 1.000 shows ao vivo no QVC. Então eu ficava hospedada nesse quarto de hotel por muitos anos, 150, 200 noites por ano, tentando administrar o negócio no camarim, aparecendo no ar a qualquer hora do dia e da noite. Mas pessoalmente, e você fica cansado. Mas ele fez todos aqueles shows também. E ele ficava tava na lá sala também? verde acompanhando os números ao vivo, Trabalhando, dando feedback. gerenciando. E eu realmente saía do ar. E a propósito, sou muito boa com feedback e críticas. Embora seja difícil de ouvir, eu gosto. Especialmente do marido, né? Então, esse é o problema. Chegou tava ao tipo, eu não ponto, quero ouvir Luiz. Eu não queria ouvir. E eu pensava, ok, eu preciso ouvir isso pelo bem do negócio. Mas eu saía do ar de um show às 3 da manhã. Talvez tivéssemos uma meta de venda enorme, tipo $1 milhão. Eu saía do ar sabendo que talvez não tivéssemos atingido a meta do programa. E eu via o rosto dele no final do corredor e lutava internamente, pensando, ok, como eu mostro amor agora? Porque nesse momento eu não quero vê-lo, não quero ouvir o que fiz de errado. E acho que falhamos em estabelecer limites. Quando dizíamos, a partir das 8 horas da noite, chega de conversa de trabalho. A partir das 9 horas da noite, chega de trabalho. Vocês nunca fizeram fizemos, isso, nunca tentamos. tentaram, mas não era tipo, isso é Sim, importante, sempre vamos era resolver. importante. A pessoa que dizia, nada depois das 21 horas. E a outra pessoa poderia ser qualquer um de nós. Ah, mas é rapidinho. Você ouviu o que aconteceu hoje? Isso ficou preso na alfândega e isso... Tínhamos mais de 1.000 funcionários. Então sempre tinha algo acontecendo. Você tá resolvendo o pepino o dia inteiro, né? Sim, sim, É assim, quando você tem um negócio, você tá resolvendo problemas, não dá pra desligar, se é o seu negócio, né? exatamente. Então, como você resolveu isso? Quero dizer, fé. Literalmente fé. Confiando no processo, né? Sim. Até onde sei, nenhum de nós nunca mentiu, roubou ou trapaceou. Nada disso. Tínhamos essa base de confiança. Mas ambos estávamos esgotados durante muitos anos. E quando você está cansado e exausto, é muito difícil se apresentar. E se eu olhar para trás, acho que não precisava trabalhar 100 horas por semana para construir uma empresa bilionária. Você poderia ter parado às 8 ou às 7, Sim. né? Tirar 2 horas pra você mesma, se levantar mais cedo, começar tudo de Sim. novo por 80 horas ou 60 por Sim, semana. eu teria acreditado mais cedo que tudo estava realmente acontecendo. Ok. E a última coisa que E você a faria última diferente? coisa que você faria diferente. Fale-me sobre gestão de casamentos, negócios, limites em torno disso. Se alguém tá numa relação e totalmente apaixonado, namoram há anos e... Ah, sim, eu Ok, só pode ir. pensei. Acho Pode que ir. ao longo das linhas do conselho da Oprah, quando as pessoas mostram quem são, acredite nelas da primeira vez. Acho que teria seguido esse conselho. Com os fornecedores, funcionários, equipe... Sim, isso é difícil. É difícil quando você não quer machucar outras pessoas. Tive outros empreendedores, depois de fazer 1.000 shows ao vivo. Conheci dezenas de milhares de fundadores de marcas na sala verde da QVC. E todos eles disseram a mesma coisa, que se você mantiver um funcionário tóxico em seu negócio, mesmo que você os ame, mas é como um câncer, no sentido de que se espalhará e afetará todos os outros. Você não pode permitir negatividade, fofoca, drama Exato. em sua cultura. Caso contrário, você É precisa cortar isso, né? contagioso. É a pior coisa. Eu acho Sim. que todo mundo precisa estabelecer uma fronteira como proprietário de negócios para garantir, comunicar de forma responsável o que é aceitável e o que não é. E se você não se comunica de forma eficaz, isso é sua responsabilidade. Se as pessoas são dramáticas e assim por diante, é sua responsabilidade. Você tem que garantir que a comunicação Sim. seja boa. E acho que o desafio que muitas pessoas enfrentam também é quando as pessoas crescem com você. De certa forma, quando você está crescendo tão rápido, porque estávamos crescendo muito mais rápido do que nossa infraestrutura podia acompanhar. Então você tem muitas pessoas desempenhando muitos papéis. E como proprietário de um negócio, você terá um funcionário e realmente sentirá que depende dele. Você não pode perdê-los. Então você lida com a toxicidade aqui e ali, porque E eles você são nunca bons. deveria fazer isso. Mas é Eu difícil sei. no momento, perder alguém que você sente que Claro, realmente é precisa. difícil. Alguém com quem você construiu uma relação ao longo dos anos é Ou desafiador. você nem sabe como vai absorver o papel deles naquele momento.
Mas Você sempre dá um você jeito, sempre dá um jeito. Sempre E aí aparece você alguém pensa, melhor. peraí, essa pessoa... Quem era essa pessoa um mês atrás, né? Como se Sim. você sempre desse um E é jeito e alguém como? se Porque eu não fiz destacasse. isso antes. Exatamente, sempre. Sempre. Qual o período mais longo que você manteve alguém, mas sabia no seu instinto que você precisava, tipo, eu preciso mandar essa Sim, pessoa embora? 4 6 anos. meses? Meu Sim. Deus! Sim. Oh, meu Deus! Todos nós já passamos por isso em relações íntimas, né? Onde a gente sabia que alguma coisa estava dando errado, Sim. mas esperamos 6 meses, 2 Sim. anos, até pra gente poder se E você libertar acha que disso, vai né? melhorar, que eles vão mudar. Isso volta para a citação é de isso Maya mesmo. Angelou, que a Oprah também fala ser sua maior lição. E muitos de nós aprendemos isso repetidas vezes. Precisamos aprender repetidas vezes. E as pessoas mostram quem elas são. Acredite nelas na primeira vez. Quando alguém tá numa relação e tem essa ideia de um negócio incrível juntos, ou uma pessoa tem essa ideia e diz, eu queria que você se juntasse a mim essa empresa, ou nesse projeto, nessa arte, seja lá o que for, né? Sim. E você pensa, cara, isso é empolgante, vamos fazer junto, vamos lançar e vamos ver se funciona. Qual o seu conselho para pessoas que são casadas, ou vão se casar, ou estão numa relação sobre trabalhar juntos? Você acha que deveriam? E se sim, o que é que eles deveriam ter feito de diferente, ou... Que conselho você daria para alguém para garantir que eles ainda possam manter uma relação e ter sucesso ao longo dos anos, né? Para garantir que exista um equilíbrio entre a vida pessoal e os negócios aqui também. Acredito que você precisa ter uma inteligência emocional e comunicação extremamente sólidas. É muito difícil. Acho que é o único jeito. Você não pode se ofender, E você você não tem que pode... ser capaz de comunicar suas emoções quando elas acontecem de uma maneira saudável. E conheço 2 amigos que estão administrando negócios juntos e eles vão à terapia. Assim como inteligente. casais iriam à terapia, muitos amigos que são cofundadores vão à terapia. Eu acho saudável. Sim, é difícil. Mas entendo por que as pessoas querem fazer isso. Você confia nessa pessoa. E você quer fazer isso com alguém que você ama, né? Ou aprecia, para que vocês possam construir alguma coisa juntos, mas quando tudo fica Sim. difícil, é bem desafiador. Sim. E as probabilidades não estão a favor de ninguém quando eles vão começar isso. E há pessoas que terminam e conseguem continuar amigos ou algo assim. Mas é muito difícil, é muito desafiador. E você precisa realmente se perguntar: vale a pena arriscar seu relacionamento? Vale a pena arriscar sua amizade? Mas aqui está a questão, Luiz. Nossa natureza humana não quer acreditar que isso vai acontecer conosco. É o que os outros passam. Mas para mim, minha amizade é extremamente sólida. O meu casamento é. E então é difícil. Às vezes é apenas uma coisa pela qual passamos e depois temos que decidir se é algo que queremos fazer novamente. Você conquistou tanto, Jimmy. Fez tanto também. Esse livro é incrível, eu quero que as pessoas comprem Believe It. Sim. Como crescer de subestimado para imparável. Eu tô curioso, qual você acha que será a maior coisa que você terá que superar depois de ter conquistado tanto nessa fase da vida? Qual coisa que você ainda precisa superar para sentir que você conseguiu uma sensação de paz interior, de entendimento mais elevado sobre a vida? O que é que você acha que ainda é um desafio a ser superado? É uma jornada. Acredito que é assumir tudo aquilo do que sei que sou capaz de me tornar, ao mesmo tempo em que ainda me sinto suficiente enquanto o faço. O que é isso? Quem é esse? Saber quem você pode se tornar. Você já se tornou tanto. Você já é muito. Sim, acho que todos nós, não é? Acho que todos sabemos o que isso significa para nós. Eu apenas tenho um profundo conhecimento de que tenho muito mais a oferecer e muito mais a servir. E estou neste momento. Luiz, muitas pessoas nunca teriam deixado a situação em que eu estava. E o que eu quero dizer com isso é que, como você sabe, eu lutei por tantos anos. Finalmente obtive sucesso nessa empresa quando a vendemos para a L'Oréal, alguns dias antes de te conhecer no Summit of Greatness. Poucos dias antes disso. Você a vendeu alguns dias antes. Sim, eu estava sentada neste escritório no canto. Acho que era um escritório de 5.500 metros quadrados, com vista para o horizonte de Manhattan. E o escritório, meu escritório, o banheiro, eram maiores do que qualquer lugar em que eu já tinha morado na maior parte da minha vida. E é lindo! Como coisas que você veria em um filme. E lembro-me de estar sentada neste escritório, sentindo no fundo do meu estômago
que era hora de deixar um sonho para trás e começar outro. E lembro-me de saber naquele momento que a maioria das pessoas não faria isso. Estava sentada lá, olhando para o redor nesse escritório, para o que o mundo diz que é importante. É a CEO da grande Sim, empresa, 1000 sim. funcionários. Estou arrepiada ao dizer isso em voz alta. Mas lembro-me de olhar para o horizonte de Manhattan, chorando, completamente sozinha, sentada neste escritório, vendo essa bela obra de arte na parede, olhando ao redor e pensando: oh meu Deus, finalmente consegui isso. Estou aqui sentada e ainda assim eu sei no fundo do meu estômago que devo deixar esse sonho para trás. Seria muito mais fácil ficar lá e ter esse título legal nesse escritório incrível. E literalmente as coisas que o mundo diz que são significativas. E acredito que nossa vida é definida por esses momentos em que ouvimos nosso conhecimento interior e o seguimos de qualquer maneira. E quando olho para trás nessa jornada, todas aquelas vezes, mesmo quando não fazia sentido, mesmo quando os especialistas diziam não faça isso, é quando ouvi meu conhecimento interior e confiei nele, esses são os momentos que mudam nossa vida. Alguns dias depois, eu te conheci. E agora estamos aqui. Adorei. Quero que as pessoas comprem um livro, tem algumas perguntas finais, mas comprem esse livro, Believe Sim. It. Histórias muito poderosas e endossadas por muita gente, uma sabedoria incrível, lições de humor, tristeza e todas essas coisas. Confiram uma história poderosa, incrível. Um dia vai ser um filme, com certeza, né? Essa é uma pergunta que eu faço a todo mundo no final, são as 3 verdades. Então imagine que você conquistou tudo, você fez o que você queria na família, nos empreendimentos, nas mentorias, ajudou mulheres, seja lá o que quis, você fez. E esse é seu último dia. Por alguma razão, você tem que levar todo o seu conteúdo contigo. Então, esse livro não está mais com você, você leva as cópias inteiras. Aconteça o que acontecer, você leva todo o seu conteúdo com você e ninguém vai ter acesso nem a essa entrevista, mas você recebe um pedaço de papel e pode escrever 3 lições de toda a sua vida que você podia compartilhar com o mundo. Isso é tudo que a gente tem para se lembrar de você. Eu chamo de 3 verdades. O que você diria serem suas 3 verdades? Deus pode sonhar um sonho maior para você do que você pode para si mesmo. Você tem um conhecimento interior e ele está sempre certo. E Deus e cada um de nós é amor. E estamos conectados. É. Amei isso. O que você gostaria que as pessoas te perguntassem e não te perguntam? Como você é tão engraçada? Porque eu sou realmente engraçada e as pessoas não sabem disso. Eu diria isso. E Eu como sou você é tão realmente engraçada? engraçada e meu marido também é muito engraçado. Então ele sempre fala como ele é engraçado, mas eu sou realmente engraçada. Você é mais engraçada que Ele ele? é muito engraçado. Ele é muito Sim, ele é. engraçada. Você tem uma boa piada? Existe piada de mãe? Não Eu sei que tem sei. piada de tiozão, né? Você devia inventar piada de Algumas mãe. piadas de mãe. Vou Seria um trabalhar ótimo livro. nisso. Um pequeno livro de mesa de café, piadas Acho de que mãe. ninguém fez isso. Nunca ouvi falar disso. Eu tenho amigos, Damon John, sempre falo com ele sempre começa com uma piada de Como uma piada de tiozão, paizão. Eu dou muita risada, mas quando alguém conta um tipo de piada desse é muito boba e eu Elas rio são muito bastante. engraçadas. Bom, eu quero que as pessoas comprem um livro. Eu quero te agradecer, Jamie, pelo que eu venho percebido durante essa conversa. Você tem uma maravilhosa energia infantil dentro de você. Você reflete essa criança de dentro para fora e é isso que eu percebo quando eu tô com você. Então, aprecio a sua fome e esse desejo infantil pela verdade, pelas respostas, por criar o que você deseja, por sonhar muito grande. Eu acho que as crianças têm grandes sonhos e vão atrás deles, né? E você continua fazendo isso, você realizou seus sonhos, muitos deles, e ainda tem muito o que fazer como mãe, como empreendedor e tudo mais. Eu te agradeço pela sua alegria infantil que você traz no dia a dia, e eu realmente aprecio isso, isso é muito bom. Sei que você tem muitas coisas na mente, você carrega fardos, mas eu quero te lembrar dessa alegria de criança que está sempre presente para você, na sua vida. E eu não sei, eu senti que você precisava ouvir isso, então eu sempre estou lá Obrigada. para te apoiar. As pessoas podem encontrar seu livro em qualquer lugar online, podem ir
obviamente, as lojas, então acessem lojas. E também na Amazon, onde é que a gente pode se conectar com você online? Sim, Qual site? jamiekerlima.com, Instagram, @jamiekerlima. E o livro believeit.com. Believeit.com. Sim, believeit.com. Ah, esse é um bom E onde nome. quer que você compre o livro, Bom nome. estamos fazendo uma grande promoção de lançamento. Então, se você for em believeit.com, porque o nome do livro é Believe It, há um plano de ação para download e estou disponibilizando tudo gratuitamente em comemoração ao lançamento. Então, se você comprou a cópia ou duas, então vai apenas lá e envia as informações Você e você recebe todas as coisas gratuitas. No cerne deste livro, é para qualquer pessoa que queira passar de não crer em si mesma para acreditar em si mesma. Obrigada por falar sobre a maravilha infantil. Você se lembra da minha filha? Ela continuava chamando Jay Sherry de Dada. Você se lembra disso? Vagamente. Acho que isso o assustou. Vagamente. Dada. Não, ele não seguia. Mas 10 minutos antes desta entrevista, eu nem sei porquê, você e eu estávamos rindo, tipo rindo de gargalhadas. Você tem uma maravilha infantil e é realmente legal experimentar isso. Claro, Eu claro. acho que nunca ri ou gargalhei assim em uma entrevista. Não consigo me lembrar. Rimos tanto. Adorei Isso isso. torna mais fácil, né? Sim. Faz você relaxar quando você ri assim. Porque você faz perguntas difíceis. Você Eu sei. sabe, você Você também sabe. precisa amenizar o momento, tem que se divertir, né? Sim. Eu rio quando eu tô, tipo... Não sei se é nervosismo, às vezes eu rio quando algo é realmente... Quando compartilham algo chocante ou... Por alguma razão, dou risada nesses momentos, porque eu penso, isso é louco de pensar, e eu só Sim. rio. Então, believeit.com, compre algumas cópias para você, eu recomendo adquirir algumas cópias sempre, isso vai ser poderoso. Última pergunta para você, qual a sua definição de grandeza? Se tornar tudo o que você é e saber disso, ter consciência disso. Você tem uma paz quando faz. Você simplesmente sente isso. Jamie, muito obrigado. Obrigada. Como você diria que a gente começa o nosso processo de cura da nossa identidade financeira e de feridas que impedem a gente de ter? Muitas vezes, o dinheiro pode trazer as piores e as melhores emoções para você. As emoções negativas podem ser raiva, frustração, ressentimento,